sobre planejamento. Olha, o planejamento ele é muito importante. E assim, até nós aqui, tá? Que a gente estuda sobre marketing, sobre essas coisas, sobre produtividade, né? Às vezes a gente acaba falhando nisso também, né? Mas a gente entende que a produtividade ela causa assim uma grande diferença no que nós fazemos, né? E é incrível você perceber isso, né? Então, basicamente, e falando assim de maneira bem simples, o planejamento é o seguinte, tá? É assim, de maneira simples, falando para você. Pensa assim, no dia anterior, você planeja o que você tem que fazer no dia seguinte, com as suas prioridades, onde você vai começar, o que você tem que fazer, tá? O que você tem que evitar também, tá? Tudo isso no dia anterior. Então aí você faz um planejamento, tá? Isso no dia anterior, tá bom? Você, por exemplo, planeja a sua principal tarefa. Qual que é aquela coisa assim que você tem que fazer, que é a sua principal tarefa do próximo dia, tá? Que se você fizer aquilo, se você fizer só aquilo, só aquela tarefa, já vai estar bom, tá? E se você não fizer mais nada ali naquele dia, o seu dia ali, nossa, ele foi salvo, né? Você foi produtivo. É uma tarefa, é uma coisa que você escolhe, tá? Que se você fizer amanhã, pronto, você salvou o dia, tá? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que vou te dar um exemplo aqui no nosso mundo, né? Coisa que talvez você vá fazer muito, não sei, né? Então vamos supor que se você grava vídeos para o YouTube, tá? Então toda semana você põe vídeos lá, você tem consistência nisso, né? De gravar vídeo, tá? Então assim, vamos imaginar que você tenha um dia, sei lá, um dia de semana aí, tipo uma quarta-feira, onde assim, toda quarta-feira a sua tarefa mais importante daquele dia é gravar 4 vídeos. Você grava 4 vídeos naquele dia, tá? Toda quarta-feira para o YouTube, tá? E aí, essa é a sua tarefa principal naquele dia. E aí, depois disso, você vai fazer tarefas secundárias, que eu já vou te falar daqui a pouco, vou te explicar um pouco mais sobre essas tarefas secundárias. Mas assim, a sua principal tarefa naquele dia, naquela quarta-feira, é gravar 4 vídeos para o YouTube. Então, o que você vai fazer naquele dia? Você vai levantar naquela manhã, você vai levantar cedo e você vai fazer aquilo ali, tá? O seu foco vai ser em cima daquilo ali. Eu vou terminar elas o mais rápido possível, tá? Ou seja, eu vou terminar aquela tarefa, aquela minha principal tarefa, que é gravar aqueles 4 vídeos o mais rápido possível, e a partir daquilo ali, eu vou seguir com as outras coisas que eu tenho que fazer, tá? Então, começa a pensar dessa maneira, desse exemplo aí, tá? Agora isso é legal, né? É assim que a gente deve pensar. Porém, assim, pensa também, né? Que alguns compromissos também podem aparecer, né? Alguma coisa pode acontecer, sei lá, qualquer coisa pode surgir ali naquele dia, né? Isso a gente não escapa disso aí, às vezes, né? E eu, por exemplo, né, não pude fazer mais as outras coisas que eu tinha que fazer
por exemplo, né? Mas você já fez a sua principal tarefa daquele dia, que foi gravar aqueles 4 vídeos, então tranquilo, né? Beleza, né? Então eu estou legal com aquele dia, eu já estou com a minha tarefa principal cumprida. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, hoje eu tinha decidido que pela manhã a minha principal tarefa era terminar um roteiro de um vídeo que eu ia gravar. Eu sabia que naquele dia alguém viria me buscar para me fazer uma coisa fora, um outro compromisso, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu levantei cedo, bem cedo, tá? Fui lá, me preparei, tomei um café, tomei um banho, ajeitei as coisas lá, sentei na frente do computador e fui focado naquela tarefa, terminar o roteiro de um vídeo que eu ia gravar naquele dia, antes da pessoa chegar para eu fazer as outras coisas lá, urgentes, não tão importantes, mas urgentes, né, que tinha que fazer naquele dia. Então eu foquei naquilo e olha, terminei a tarefa, terminei o que eu tinha que fazer com a principal tarefa e fiquei tranquilo, só aguardando lá a pessoa chegar. Então pronto, ganhei o dia, ficou jóia, né? Não fiquei me preocupando, não fiquei ali pensando que eu tinha que terminar aquilo, não, terminei tranquilo, tá? Então, assim, tá? Eu já tinha cumprido a minha tarefa principal, tá? Aquela que ia me fazer, ia trazer resultados para o meu negócio, tá? Aí, né, aquela que ia fazer o meu negócio se mover mais rapidamente, tá? E eu fiz tudo aquilo ali, naquele dia lá. Então, assim, o que eu estou querendo te dizer? Você deve escolher uma tarefa principal aí para fazer no próximo dia, tá? E depois de você escolher a sua tarefa principal, você escolhe aí mais 2 ou 3 tarefas secundárias, né? Que se não der para fazer, mas você já ganhou o dia, você já fez a sua tarefa principal aí, tá? E assim, essas tarefas secundárias também, não pode ser qualquer coisinha, né? Tem que ser coisa também que seja relevante para o seu negócio. Mas se não der para fazer, tá tranquilo, né? Porque você já fez a sua tarefa principal. Então, quando eu falo de escolher, como eu te falei, tipo 2 ou 3 tarefas, né? Fazer dessa maneira, como eu dei esse exemplo aí, vai depender, né? Depende um pouco, né? Aí, de repente, você está, como eu te falei, né? No meu caso aqui, você tem que adaptar isso também à sua realidade, né? Você tem que ser bem real, bem seguro com você, né? Você tem que estar aí na sua realidade. Talvez não dê para fazer aquilo naquele dia, alguma coisa, né? Então, se você sabe que você vai ter um compromisso no outro dia e que não vai dar para fazer lá, né? Então, assim, fica tranquilo, né? Mas se você sabe que você vai ter um tempinho ali, então naquele tempinho você deve escolher uma coisa para você fazer ali, tá? Lembra daquele princípio? Sempre se mova, sempre faça alguma coisa, nem que seja um pouquinho mais, para o seu negócio andar aí, tá? Então, voltando aqui ao exemplo aqui dos 4 vídeos, só para reforçar mais aquilo que eu estou querendo te falar, né? Eu sei que você já entendeu o que eu estou querendo te falar, mas só voltando aqui, então, supondo que você tem como tarefa principal naquele dia, gravar esses 4 vídeos, tá? É a sua tarefa principal. Então, o que você vai fazer, né? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você sabe que para você gravar 4 vídeos, aí você leva tipo 2 horas para fazer isso, tá? Então, o que eu preciso fazer – amanhã para gravar esses 4 vídeos?
eu tenho que ter essas 2 horas do meu dia sobrando, claro, né? Então, assim, de repente também você pode dizer assim, né? Ah, tá, minha principal tarefa amanhã é fazer, não 4, mas 5 vídeos, né? Ah, mas aí o que acontece? Você só tem meia hora amanhã disponível, como eu falei, né? Então não vai dar, né? Não vai dar para você fazer 5 vídeos se você só tem meia hora aí para disponível amanhã, né? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que alinhar isso, né? Você tem que alinhar isso com a sua realidade, ok? Então, assim, escolha uma tarefa, né? Alguma coisa para você fazer que vai ser a sua principal tarefa, e aí você escolhe mais 2 ou 3 coisas para você fazer que seriam as suas tarefas secundárias, né? Mas, claro, de acordo com a sua realidade, né? De acordo com a tarefa aí que você vai escolher para ser essas tarefas secundárias que eu estou falando para você, de não tão importante, mais importante também, como aí para o seu negócio, né? Então, você escolhe que você vai fazer essas tarefas aí depois de você fazer a sua principal tarefa, tá? E assim, escolhe também, o ideal é que você tenha uma lista, né? Com tarefas menores que você pode fazer aí em seguida, depois de fazer a sua principal tarefa daquele dia, né? E caso você complete aquelas tarefas, você pode ir marcando lá numa lista como isso, tá certo? Então, anota aí ou faz uma lista, pode ser no seu celular mesmo, pode ser em papel, seja lá, seja onde o que for que você estiver usando aí, né? A internet está cheia de ferramentas que você pode usar, tem o Google Keep, né, que é muito bacana, é gratuito, é da Google, né? Você pode usar isso para anotar, tem o Evernote, um outro aplicativozinho, às vezes vem instalado no seu celular também, que você pode usar, é muito bom, né? Você pode usar o bloco de notas também do Windows, enfim, né? O certo é que você tem que ter aí alguma coisa para você fazer uma lista, né? Para que você pode ficar olhando ali, que você pode escrever, que você pode alterar ali com facilidade, né? Mas o ideal é que você tem que anotar em algum lugar as suas tarefas, né? E aí depois, durante o dia, o legal, é isso que eu quero te falar, o fato de você ter essa lista, o legal é você ir marcando as tarefas que você vai terminando, né? Sabe por quê? Porque isso causa em você uma certa sensação de dever cumprido. Não sei se você já viu isso, né? Uma sensação de recompensa, né? Quando você marca ali uma coisa que você fez, né? Isso é bem legal também, tá? E você pode até ir mais fundo nisso, né? Tipo, se preparar para o outro dia, né? Lembra, o nosso ponto aqui é sobre planejamento, né? Você pode ir mais fundo, né? Você pode se preparar, tipo, a roupa que você vai vestir no dia seguinte, né? Ou, tipo, preparar o alimento, né? Aquilo que você vai comer, preparar o seu espaço de trabalho, você pode preparar as coisas que você vai precisar para fazer aquele trabalho, tudo isso no dia anterior, né? Você pode deixar sua mesa arrumada, né? Aí direitinho, né? E para que isso, né? Para que no dia que você for fazer, que você for trabalhar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas para que no dia a sua energia esteja ali, seja voltada para aquela tarefa que você vai fazer, para que você não gaste nem um pingo da sua energia no começo do seu trabalho com coisas que você poderia ter já deixado pronta no dia anterior. Até como escolher a roupa, como escolher o que você vai comer, como arrumar a sua mesa, enfim, né? Então, o ideal é que quando você inicia o dia,
para fazer aquela sua tarefa principal, que deve ser a primeira coisa que você deve meter a mão, você esteja tudo preparado lá, né? E aí você pode cair direto nessa tarefa mais importante, como eu fiz hoje, né? Eu deixei tudo preparado no dia anterior e quando eu sentei lá foi para fazer e foi muito jóia. Então, isso é o planejamento, a primeira estratégia para você ter produtividade, tá?